Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Hoje a gente vai continuar a terceira parte aqui do React com o MVVM, né? Então vamos fazer aqui componentes, tá? Explicar um pouquinho o que eu faço diferente aqui, tá? Mas é quase a mesma coisa, é só um detalhe a mais. Então vamos aqui criar um novo arquivo, né? Eu gosto de pôr aqui como componente, né, no final, comp, para ver que é um componente, né? Que fica mais fácil na hora que você vai ler lá na view, você já bate o olho e já sabe o que é componente e o que não é, tá? Às vezes é uma coisa de alguma biblioteca, alguma coisa, né? Então, se tiver escrito comp, é componente. Simples assim, tá? Eu vou criar aqui o código rapidinho e a gente já volta. Então aqui, criar um componente do botão, né? Daqui é o jeito mais simples que tem, né? Para ser criado. E aqui na view, na home view, eu adicionei o que a gente fez nas aulas passadas aqui, dentro desse parágrafo, tá? E importei aqui esse button, tá? Então é bem simples mesmo de fazer, né? Aí, aqui também a gente pode criar uma propriedade, lógico, né? Criar aqui um model. Então, criei aqui uma interface, né? Com o nome iButtonCompModel, que vai ser o texto do botão, tá? Deixa eu copiar aqui. Então, a gente criou esse arquivo aqui, TypeScript. Então, a gente vem aqui, assim como a gente fez nos outros, tá? Importou aqui, colou, salvou, abriu o objeto aqui, chamou, isso. Agora, a gente vai chamar aqui, beleza. Aí, agora deu erro aqui, ó, no home view, né? Por quê? Porque que tá faltando, assim, a gente parar o mouse aqui em cima, tá faltando a propriedade que a gente acabou de criar, né? Então, tá aqui a propriedade. Quero que escreva isso daqui, tá? Aí aqui no site, rodei. Então aqui o site fica dessa maneira aqui. Se a gente trocar alguma coisa aqui, né? Coloquei aqui alguma coisa, né? Ele vai adicionar aqui, beleza. Daqui, sem novidades, né? Tô até passando mais rápido. Tá. Também temos a opção de colocar a propriedade aqui como opcional. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá de novo. Entrando aqui, vamos supor, eu vou colocar em linha aqui mesmo. Eu não gosto de fazer isso, mas eu já estou explicando. Essa cor cinza, ele muda aqui, beleza. Só que eu quero colocar daqui como uma propriedade. Propriedade, aí, criei aqui, mas eu quero uma propriedade opcional, tá? O que isso quer dizer? Vamos colocar ele aqui. Então, vamos lá. Ele daqui é opcional. Ele não é obrigado você colocar, tá? Então, para que ele serve? Se ele é opcional, normalmente você pode... Aqui também você pode também, tá? Quando que não é, que é obrigado. Mas, normalmente, quando é opcional, eu coloco já um valor que eu quero. Ou seja, quando que esse daqui não tiver nenhum valor, ele vai colocar esse valor aqui. Porém, se ele tiver algum outro valor, se eu colocar lá, ele vai ignorar esse valor aqui e vai colocar o valor que eu coloquei. Percebe que aqui no home view ele não colocou nada, né, nenhum alerta, nenhum aviso, porque aqui o background está com ponto de interrogação, ou seja, ele é opcional. Então, ó, como é que está aqui agora? Lá tá desse jeito, tá cinza. Aí vamos supor que eu quero colocar alguma coisa aqui. Quero colocar um vermelho. Aí salvei, ele colocou lá e mudou como vermelho, tá? Então daqui, sem novidade mesmo. Agora o ponto que eu quero, né, acrescentar, falar mesmo, é que quando coloca um componente dentro do outro, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Então vamos supor, eu vou criar um componente de título, né? Então beleza, criei um outro componente aqui. O que eu fiz, eu adicionei uma pasta para cada um, tá? Esqueci de falar isso também. E aqui eu esqueci de colocar um L, model. Vamos ver se ele vai reclamar em algum outro lugar. Aqui no button,
né? Que atualizou aqui, ó. Aí tem que salvar. Beleza. Então, criou um outro componente, criou uma pasta para ele, né? E assim vai indo. Então, aqui no título, o que eu fiz? Então, criei aqui um componente também bem simples. Isso que eu estou fazendo, gente, é tudo o mais simples possível para explicar mais rápido e para vocês entenderem, tá? Mas, normalmente, o componente tem muito mais aqui propriedades, né? O ideal seria quanto menos for é melhor, mas aí você tem que usar um bom senso, tá? Mas normalmente já vi muitos componentes padrão com 4, 5, né? Porque vai crescendo a aplicação, o componente precisa ter mais coisas, então ele vai tendo mais propriedades, tá? Daí tudo bem, a função dele é isso mesmo, né? Para economizar código, né? Mas usa sempre bom senso, tá? E às vezes tem como você eliminar uma propriedade aqui, resolver aqui no código, seria o ideal, tá? Então, o perfeito mesmo seria um componente com no máximo 2, né, propriedades, mas que nem que eu te falei, isso daqui não é regra, tá? Então, é isso. Então, tô aqui, colocar um componente dentro do outro que eu falo, né, que eu tô aqui no button e venho aqui, beleza. Aí eu importei ele aqui e pedi a propriedade aqui. Tá vendo? Aí agora, qual que é o problema disso? Aí agora, essa propriedade de texto, eu tenho que criar aqui no button, né? Deixa eu pegar aqui, criar aqui no button de novo, tá? Porque eu já estou repetindo o código. String, ó. Por que de novo? Ó? Porque aqui, ó, ele já está criado aqui na interface do título componente. Aí eu venho aqui, tem que criar de novo a mesma coisa, tá vendo? Ó? Se você quiser, você pode colocar um stent aqui, ó, né? Stent I título componente. Vai eliminar isso daqui. O que ele está fazendo? Ele está pegando o que tem aqui e somando o que tem aqui, tá? Então aí, deixa eu colocar aqui. Ele já puxou aqui, tá vendo? É um jeito menos pior de fazer, tá? Você põe aqui. Beleza, tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que além de ficar enchendo aqui, tipo se tivesse um outro componente aqui, além do texto. Então né, tem um título, componente, e tem mais um. Vou estender novamente. Aí beleza, aí tem mais outro componente, né? Aí você vai assim, vou estender aqui de novo, tudo bem. Coloca vírgula, sei lá, use home view e assim vai por diante, tá? Aí isso daqui sempre vai ficar carregado, você não vai ter controle daqui. E o pior de tudo, que aqui vai ficar cheio de componente. Eu já vi componentes aqui, um simples, né? Simples componente com 10, 15 propriedades. É muito difícil você manter. É muito difícil de você entender, tipo, vamos supor que aqui está com 3 componentes aqui dentro. Esse texto aqui é da onde? Se a gente pegar aqui, ó, título componente, né, a gente entende que aqui o texto é daqui do título, não tem muito o que ficar pensando, né? Mas se tiver muitos componentes aqui com muitas propriedades, você não sabe da onde que é qual. E lá no home view, ele vai estar desse jeito, ó. Ele vai estar assim, ó. Deixa eu chamar ele aqui, ó, texto. Aí você fala assim, nossa, texto da onde, né? Aí você tem que pegar, entrar aqui, analisar o código, tudo. É uma canseira muito forte, sabe? Isso eu tô falando de um componente só. Se eu tivesse muito mais componente dentro dos outros componentes, né? Aí fica mais confuso ainda. E também, quando você precisar adicionar alguma coisa dentro desse componente, você tem que entrar aqui, analisar o código, ver da onde que é. Vamos supor que tem 5 componentes aqui diferentes, né? Tem 15 propriedades aqui para preencher. Aí você tem que analisar qual que é, onde que você colocou, né? Então, é um negócio muito árduo. Aqui, nesse caso, é muito fácil resolver.
Como assim? Que a gente vai tirar aqui, né? Tirar aqui. Deixa eu eliminar tudo. Beleza. Tirar aqui esse extend. Tá. Aqui. Então aqui, ó. De vez de colocar aqui embaixo desse button, né? Eu pego o button componente. Vou apagar aqui. E colo ele aqui embaixo. Tá? É a mesma coisa, porém aqui é mais visível, né? Tá? É o ideal. Tá, beleza. Eu entendo que muitas vezes não tem como fazer isso, tá? Agora sim, que é a chave, né? Como que a gente vai para resolver, né? Vamos supor no caso que eu quero dizer. Vamos voltar naquela situação anterior, tá? Então deixa eu apagar aqui, salvar. Ctrl Z, Ctrl Z. Beleza. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho... Vou dividir em partes, tá? Tem a primeira parte de um componente, esse daqui do button. Eu tenho a segunda parte e a terceira, tá? Qual que é o problema disso? Que a segunda parte é um outro componente. Então, se eu usar... Deixa eu comentar aqui. Se eu for lá no Home View, eu não tenho como colocar o componente aqui no dentro, tá vendo? Naquela parte no meio. Tá? Então é por isso que o pessoal coloca um componente dentro do outro. Então é esse ponto que eu queria chegar para tudo isso, tá? Como que resolver isso? Vamos lá então. Primeiro de tudo, a gente tem que criar uma propriedade aqui, ó. Você pode pôr qualquer nome, tá? Colocar como children. Se você não quer que apareça isso daqui, ó, a gente põe o react.node, tá? Dá na mesma também. O que isso quer dizer? Que eu quero dizer que esse children, ou qualquer outro nome que você colocar aqui, ele é um componente do React, tá? Vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Chama aqui dessa maneira. Beleza? Apagar aqui que não estamos sendo usado. Aí agora a gente vai lá no Home View, que ele reclamou aqui, ó. Tá falando que obviamente não tem esse children, né? Tá aqui, ó. Deixa eu minimizar. Então aqui a gente coloca aqui e coloca o... Beleza? Aí agora tá reclamando aqui, por quê, ó? Porque o título, ele tem um texto dele. Ah, nossa, olha como ficou limpo o código, ó. Então, título. Beleza? Deixa eu mostrar como é que ficou aqui, ó. Então ficou aqui, ó, o botão, o título e a terceira parte que a gente escreveu. Então a primeira parte, segundo, terceiro, tá? Aí, desse jeito aqui, é muito legível mesmo para você dar manutenção, tudo. Ah, meu Everton, toda hora que eu tenho que colocar o button componente, tem que importar essa galera toda? Sim. Por quê? Porque o children faz parte desse componente aqui. Essa maneira é o melhor jeito possível de usar o componente tipo composto, né? Componente composto, entre aspas, né? Que é um componente dentro do outro. Porque, vamos supor que nem que eu expliquei, aqui tem, vamos supor que tem 5 propriedades, aqui tem mais 5. Aí você só vai preencher propriedade, você não sabe de onde que é. Porque normalmente os nomes que você coloca na propriedade, você não coloca assim, que nem eu coloquei bonitinho aqui, ó, texto, né, botão. Você só vai colocar texto, né? Aí vai ter 2 textos, texto aqui e texto aqui. Aí você não sabe qual que é, tem que entrar aqui dentro do componente, é uma confusão. É uma coisa muito ruim. Eu já passei muito por isso. E por experiência própria, não faça isso. Faça dessa maneira. Ah, precisa aqui de um outro, né? A gente vem aqui, que nem que eu te expliquei. Você coloca, sei lá, children 2, qualquer coisa aqui, qualquer nome serve. E aqui também ele pode ser opcional também, se você quiser, que nem que a gente fez aqui, tá? Então, para o componente, deixa eu desfazer aqui. Para componente é isso, tá? Então, sempre quando for fazer componente, tem que pôr um componente dentro do outro? Tem. Então, você faça dessa maneira, por favor, viu? Depois você me agradece aí nos comentários, tá? Depois, quando, que nem que eu te falei, eu sempre trabalhei com aplicação muito grande e, né,
aplicação é enorme, tem vários componentes compostos, né, que é um componente dentro do outro, e fica muito difícil de dar manutenção nesse código, principalmente se você precisa adicionar, consertar algum bug, né? Nossa, falar de bug agora que isso daqui para dar bug é horrível. E quando tá tudo dentro de um só, né? Tá vários componentes dentro de um só, para testar é extremamente muito difícil, né? Eu ia falar impossível, mas não é não, mas é muito difícil. É uma canseira muito forte. Aí aqui, se for tá tudo separadinho, cria um arquivo aqui de teste para testar apenas isso, ó, que é muito fácil e simples de ver. E cria um arquivo de teste aqui para criar só isso daqui, que é muito simples e muito fácil também, porque tá tudo separadinho, né? Vai testar exatamente as coisas bem isoladas. E depois, aqui, você vai executar tudo de uma vez, né? Então, isso que é um dos principais motivos, é o teste, né? O teste unitário você vai conseguir fazer sem problema nenhum, sem confusão. E também, se você quiser dar manutenção, adicionar alguma coisa desse título componente, você consegue, muito fácil também. E também você consegue entender o código muito simples e rápido, você só bate o olho e já sabe o que é. Então é isso, só tem vantagem, tá? Então aqui agora a gente chegou na última parte, né? Que é do serviços, mas também não é a menos importante, é uma das mais importantes, né? Então, vou criar aqui, que é a parte do consumo de API, tá? Então, para a gente começar esse carinha aqui, a gente vai precisar instalar o Axos, tá? Agora a gente dá um Enter. Beleza, instalou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar o Axos, tá? Então, eu vou copiar e colar um arquivo aqui para andar mais rápido. Criei um arquivo aqui, ó, config API serviço, né? Configuração de API. Importei o Axos que a gente acabou de instalar. Deixa eu aqui. Aqui é a base URL. Então, você pode colocar aqui, ó, se for em produção, coloca outra base. Se for na base de teste, né, coloca daqui. Se for localhost, coloca essa base URL. Então, pode fazer aqui as várias opções, dependendo qual ambiente que o projeto está instalado, ele vai puxar essa variável de ambiente aqui, né? Beleza, então daqui é muito usado, tá? E aqui daqui é muito legal, é quando que normalmente várias aplicações têm um token, né? Quando tem autenticação. E quando você for fazer a requisição de cada endpoint, né? Você não precisa colocar o token em todas, né? Então isso daí acaba ficando meio chato, né? Às vezes é até um pouco confuso, né? Então o que a gente faz para resolver isso? Então a gente cria aqui, ó, uma variável, tá? E depois a gente cria aqui, ó, essa função para essa variável, né? Que a gente vai setar o valor aqui dentro. Então seta o valor, olha lá, tem um token que vai retornar vazio. Então pega esse carinha aqui, coloca aqui e coloca o que a gente colocou lá nessa função, aqui na propriedade, né? Coloca lá para setar aqui em cima, beleza? Aí coloca lá, se for diferente de nulo, né? Nulo, vazio, indefinido, então ele vai adicionar, olha lá, já vai adicionar no header da autenticação em todos os endpoints a autenticação do token, tá? Senão ele vai deletar, né? Ele vai limpar para não ficar salvo nada, né? Vai deixar em branco, tá? Com isso, se está em branco e precisa de autenticação, vai dar não permitido, tá? Que é o esperado mesmo. Então, seguindo aqui, então é a configuração aqui de request. Ele fala aqui do token e retorna a configuração que é da função mesmo, beleza? E se tiver errado, ele vai retornar um erro aqui. Isso daqui é a configuração mais simples e mais básica possível. Dependendo do seu projeto, se precisar adicionar alguma coisa, você adiciona aqui nesse arquivo, beleza? Vamos lá, o próximo passo agora é criar os endpoints mesmo, tá?
Eu vou usar aqui os mesmos endpoints que eu já criei no meu outro curso, que é do .NET, né? Criei aqui um Use API Services. Por que Use? Porque é um hook, assim como aqui ó, no View Model, tá? Use View Model, tá? Então é um hook. Por que eu fiz um hook? Daqui a pouco eu já vou explicar o porquê que você tem muito mais vantagens aqui. Então deixa eu minimizar aqui. Daqui vai ser os modelos que a gente já vai criar daqui a pouco. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a importação da API e do set token, que é onde que está isso, está aqui em configurações, ó. Então, ó, o set token está aqui e a API, ó, export API está aqui. Então, a gente está exportando esses dois, que é para setar o token, e aqui a API vai ser todas as configurações que a gente adicionou aqui, ó. Tá vendo? Aqui, na verdade, né? A API aqui, ó. Então, esse API, ele vem aqui e faz o modificador que ele precisa, tá? Isso a gente importa lá. Feito isso, a gente cria aqui o hook, normalmente, contexto, que eu já vou mostrar daqui, ó. A gente vai criar todos esses carinhas aqui também, tá? Então, aqui a gente chega na parte do consumo de API. Então, eu quero criar um usuário, né? Então, coloca lá o e-mail, password, e daqui tem a interface que a gente já vai criar também. E ele vai retornar um await, né? Vai retornar uma resposta, tem que guardar vazia. Vazia não, né? Que é sem retorno, né? Uma função sem retorno. Então, daqui, ó, set loading, a gente puxou esse carinha aqui, ó, no contexto, que eu já vou mostrar. Então, ele puxou aqui. E o que ele faz? Ele é um booleano, né? Então, ele verifica se ele começou, né? Se ele é verdadeiro ou se ele é falso, né? Que terminou. Porque, normalmente, você tem que pôr assim, né? Em todas, set... Então, teria que pôr aqui, set load true, que seria o start, né? Aí, set load falso, que seria terminar. Isso, fazendo tudo isso, se não, lógico que não é um hook, né? Tinha que fazer lá no front-end mesmo, no view model, né? Então, tinha que pôr toda vez isso daqui. É muito cansativo e às vezes você esquece de pôr, dá alguma confusão, tudo. Então, com o hook, você já deixa prontinho a função, né, que você precisa, que aqui a gente consegue chamar o contexto, consegue fazer tudo que a gente necessita. Aí você só vai lá no View Model e só chama aqui, ó, o Create User e ele faz o que tem que fazer. Você só coloca as propriedades, logicamente, né, e faz o que tem que fazer. Então é um jeito muito, mas muito mais simples e facilita muito a vida do front-end, tá? Que tem que se preocupar com um monte de coisas e daí já, nossa, é muito bom. Só usa aí, depois vocês me contam dessa maneira, tá? Então, voltando aqui. Então, aqui, ó, ele vai esperar um API que a gente importou aqui, que é um post. Então, daqui é para registrar. Coloca lá o use e-mail. Se der certo, ele vai parar o loader, né? Se der errado, ele vai dar um erro. E aqui também, logicamente, para ele não ficar rodando o loader sem parar, tem que pôr um erro aqui também, tá? O login que é o diferencial porque tem esse set token. Então é a mesma coisa aqui, que nem já expliquei, né? Start aqui, então vai fazer o post, vai aqui, ó, o endpoint dele, e aqui, ó, ele vai retornar o token, beleza? E aqui é onde que ele vai setar o token, tá vendo? Que aí ele vai colocar o token em todas as requisições. Aí vamos supor que logo depois eu quero pegar a task, né? Que o meu projeto lá, que eu fiz no curso, é de task. Então aqui já tem as propriedades que eu expliquei aqui nessa aula, tá vendo? As opções, já estou colocando todos os valores que eu quero. Se quando for colocar lá o get, chamar no view model, quiser colocar alguns outros valores, esses valores eles são alterados, mas aqui é um valor básico já setado. Então aí, ó, você percebe que aqui não tem nada de token, mas a API ela pede token, mas está tudo configurado lá nas configurações que a gente fez aqui na API, no config API serviço, tá? Então, para você ver como que facilita a vida demais, tá?
Então daqui, ó, não vou delongar daqui porque não precisa, que é o CRUD normal de uma API. Está vendo que tudo é a mesma coisa, tá vendo? Segue o mesmo padrão, tá? Olha lá, await, API, o que tem que fazer, a rota, as propriedades. Aqui eu já coloquei certinho, tá vendo? Para colocar. E aqui, no finalzinho, você coloca o nome de cada função, né? Coloca o nome da função aqui. E, obviamente, que já está acostumado, né? A gente sobe aqui, ó. Tem aqui, ó, o model, né? Do serviço. A gente já vai entrar nele, já vamos criar aqui. Deixa eu criar aqui. Então, criei. A gente vem aqui no Use API. Puxou aqui, ó. Então, vai ser toda essa galera, ó. Então, né, a create, tá vendo? Tá desse jeito. Aí a gente voltou lá. É só copia e cola, que nem aqui eu já expliquei pra vocês. Parou o mouse aqui em cima, copiou. A gente voltou lá, aqui, na API Serviços. Lá, colou. Tá? Só apagou esse const no final e pronto. Tá vendo que é a mesma coisa. Então daqui já tá tão cansado de saber, né? Então fiz um para cada um. E as tipagens de cada um, ó, tá vendo que cada um tem uma tipagem? Eu fiz aqui logo em seguida, tá? Aproveitei o mesmo arquivo. Se vocês achar que é muita coisa para um arquivo só, né? Porque aqui para mim fez sentido que é tudo no model, né? Você pode criar para cada função, né? Para cada função, que nem create. Coloca aqui create model. Aperta aqui create model. E pega essa função aqui, ó. Aí você pega aqui, que é a tipagem dele, né? Recorta e coloca nesse arquivo do create model, tá? Mas aqui, já que tá vendo, tem algumas interfaces que elas conversam uma com a outra, eu quis deixar aqui no arquivo. Então daqui vai depender do jeito que está seu projeto, tá? Aqui é um projeto de teste, né? De educacional, para explicar para vocês como funciona. Mas é isso, lógico, que nem aqui eu fiz um CRUD. Nesse projeto eu não vou ter mais interfaces aqui, né? Então tem que estar razoável, né? O tamanho do arquivo, tudo. Mas se for um arquivo muito grande, logicamente vai ter muito mais endpoints para consumir. Vai ter muito mais interfaces. Aí realmente aconselho vocês a criar aqui uma pasta, tá? Escrito model. Aí dentro desse módulo, deixa eu fazer aqui. Pegar um que não é compartilhado para explicar que nem esse aqui é o get. A gente pega aqui esse get, cria, ó. Então criou aqui, apertamos aqui, aí a gente recorta, tá? Recorta aqui, vemos aqui, colamos, salvamos. Aí tem que importar ele aqui também. Deixa eu tirar esse busca. Importar. Aí voltamos aqui na API. Vem aqui e importar o arquivo daqui. Então, diminuiu o número de linhas, tá vendo? Aí tem que fazer isso para cada um. E aqui também no serviço, né? Que ele vai reclamar da onde que tá. Aqui, ó. A gente acabou de exportar, ó. Ele reclamou que não achou, logicamente, daqui do arquivo geral. Então a gente apaga. Aí vem aqui embaixo, para o mouse aqui em cima e importamos lá do model, tá? Então fica dessa maneira. No Use API também, no Service, a gente pode fazer também a mesma coisa. Eu não quero ficar repetindo isso, mas só para ficar registrado aqui, né? Por isso que eu dei um corte aí nesse vídeo. Que nem aqui coloquei Use API Serviços, coloquei tudo, né? Então a gente podia dividir aqui esse hook, né? Colocar Use API usuário. Aí com isso a gente coloca só aqui, ó, o create usuário, né? E o login, que é do usuário, tá? Então você pode criar aqui em Use API usuário, né? Serviços do usuário.
E também, aí depois, a gente cria aqui, ó, um Use API Serviço Tasks, para pegar todos os que é de tasks, né? Então, para cada um fazer um hook separado. Igualzinho a gente fez aqui, ó, no contexto, ó, tá vendo? Cria uma pasta, cria aqui o model, e assim por diante. Beleza? Então, vou fazer aqui rapidinho aqui, ó, para vocês verem como é que pode ficar também, tá? Aí, pessoal, aí fica assim, ó, uma pasta para tasks, tá vendo? Aqui é o modo do task, ó, tudo que é task tá aqui, ó. Então é um CRUD, né? Get, create, edit e o delete. Tá aqui as interfaces também. Pode fazer daquele jeito aí que eu te falei do vídeo, separar também se quiser, mas já que aqui a gente já está separando por categorias, né? Então, teoricamente aqui é para ficar um arquivo pequeno. Mas se tiver confuso, né? Se o arquivo for grande, tiver confuso, crie uma outra pasta e faça dessa maneira que eu já expliquei também. E aqui também do usuário, né? Criei aqui um hook para o usuário, só apenas com coisa de usuário, que é o create, criar usuário, o login de usuário. Aqui também podia ter o reset de senha, esqueci a senha, né? E assim por diante, tá? E aqui é o model do use serviço. Beleza? Seguindo o vídeo aí. Beleza, aí essa parte aqui vocês já entenderam. Aí tem esse carinha aqui, ó, use serviço props, tá? Então, já que ele é um iUse init, deixa eu copiar o nome dele. A gente vai lá no hooks, na pasta hooks, né? No init. Então, model. A gente vai vir aqui, qualquer outro lugar que você preferir, né? Vem aqui. Export, interface. Init. Ele usa o contexto, né? Então, só o contexto aqui. Pronto, salvou. A gente voltou lá. Serviços API. Parou o mouse aqui em cima. E importou ele. E salvamos. Beleza. Agora tem essa parte aqui para resolver, né? Deixa eu copiar os mesmos nomes. Aí a gente vai lá no... Cadê? Contexto. Vamos criar um contexto aqui de API Data. Vou até copiar os arquivos aqui de cima para a gente andar mais rápido. Então faço o view model da API Data e o model também. Então beleza, criei aqui ó, o view model, né? Vazio. E criei aqui ó, o data model também vazio, tá? Então deixa eu pegar lá aqui de novo, copiar esses nomes. Beleza. Então retornar lá. Aqui. Copiar. Então aqui, para resolver esse, deixa eu colocar o const. Então aqui eu criei um use state loader para ver se a API data está carregando ou não, né? Tá esperando lá. Então esse set vai vir aqui, porque aqui está setando, tá? E coloquei a função aqui, que esses dois nomes, né? Então esses dois nomes a gente já resolveu. Então vou copiar eles, né? Cortei eles aqui e joguei eles aqui. Beleza? E tem aqui esse loading também, que vai ser o resultado final, né? Então, colocamos aqui, vocês já aprenderam, né? Colocou, eu vou pegar e jogar aqui na tipagem. Então, copiei e colei, fazer daqui no próximo. Pronto, salvei. Já fiz aqui dos três. Aí agora tem esse set datas. API, vamos dar uma olhada lá, que jeito que ele tá, ó. Tá da API. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Uma data que tá recebendo é esse daqui, ó. Task. Vamos vir aqui no model. Deixa eu ver. Dar uma pesquisada aqui onde que ele tá. É esse carinha que a gente dividiu aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai copiar ele. Voltamos lá no contexto. Criamos aqui uma... Beleza. Deixa eu minimizar aqui.
Criei aqui os state. Deixa eu importar. Importei. Certinho. Aqui é task. Botão K. Task K. Beleza. Então daqui a gente não precisa mais. Esses dois carinha. A gente pega, coloca aqui. Faz a mesma coisa. Já expliquei para o mouse aqui em cima. Copiou. Colou aqui na interface. Beleza? Então ficou dessa maneira. Aí agora a gente tem que voltar lá e falar pro contexto que esse daqui existe, né? Então vamos lá. Então a gente vem aqui no contexto. Vamos lá no model. Deixa eu copiar o nome aqui, ó. Model. Data model. Então, pessoal, depois de declarar aqui na interface, esqueci de comentar que para ficar completo, né, o fluxo, aí você vem aqui no contexto, né, declara aqui a API data e também declara ele aqui, tá bom? Porque lá no contexto, né, tá falando que ele tem lá user produto API data. E aqui também tem que estar igualzinho. Use produto API data. Use produto API data. Beleza? Segue com o vídeo aí. Beleza? Feito isso, agora a gente vai lá no Use API Serviço. Porque, ó, se a gente parar o mouse aqui em cima, tá no iContext, né? Que é onde que a gente configurou aqui, ó, iContext. Tá? Então, vamos lá. Então, esses três, ele está dentro aqui, ó, do API Data. Você lembra que a gente separou tudo certinho nas outras aulas, ó? Então, tá aqui dentro. Então, aqui a gente tem que pôr API, ponto, data. Um detalhe muito importante, se for usar desse formato aqui, ó, que é tudo separado, ó, task, use, etc., assim como a gente já fez nos outros modelos, nas outras aulas, né? É a mesma coisa, porque, como eu falei, é tudo padrão mesmo, né? Então a gente vai seguir o mesmo padrão. Aí precisa de um hook, que é o serviço geral daqui, ó. E o serviço precisa dele para enviar para todo o resto da aplicação, né? Porque eu não vou enviar esse hook de serviço, depois esse hook de serviço, esse daí é inviável. Tivesse 20 hook de serviço e enviar uns 20, então fica confuso. Então é muito mais fácil, que nem eu já falei nas outras aulas, pegar um hook, centralizar, enviar todos e usar o que precisa, né? Então aí carrega tudo em um só, em questão de desempenho é muito melhor. Então aí, se for fazer isso, né? Então é a mesma coisa que a gente já fez, fazer bem rapidinho aqui, ó. A gente deleta tudo. Então a gente usa ali, ó, const. Beleza? Aí aqui, ó, ele tá falando que tem que ter o contexto, né? Que ele já tá ali, então vamos abrir aqui. Pegamos o contexto, copiou, colou. Aí a gente deletou aqui o retorno, né? Copiou esses dois. Aí. Salvou. Aí apaga isso daqui. Ajustamos a interface aqui, né? Então, parou o mouse aqui em cima. Copiou. Pegamos aqui tudo. Colou. Tá, beleza? Então, aí fica dessa maneira, assim. Um hook e feito dessa maneira, assim como a gente já fez. Vou continuar com o vídeo aí. Valeu! Então, beleza. Aqui tá tudo explicado. Tá tudo mostrado, né? Como é que funciona. Então, aqui, ó, esse Use API Serviço, a gente tem que falar que existe, que até agora a gente só colocou o model dele, né? Colocou o modelo, mas não falou que ele existe aqui na aplicação. Então a gente vai lá no init. Cadê hook? Init. Ah, já tá meio aqui, ó, comentado. Então tem que pôr aqui, ó, API. Para o mouse aqui em cima. Colocou. Salvamos.
tá? Então todo o use init propriedades, beleza? Aí agora a gente vem aqui, ó, hooks, use init, aqui ó, init view, tá aqui no home, ó. Por que ele tá reclamando? Porque aqui o home vem aqui, dá uma vírgula e chama a API que a gente fez lá, tá? Tá reclamando aqui porque a gente tem que chamar a API, né? Const API e use. Então aqui tem um contexto. Parei o mouse aqui em cima, ele fala que tem um contexto para consumir. A gente pega aqui e chama o contexto que tá aqui, ó. Beleza? Simples assim. Então, resumindo, o use API, coloquei aqui, né? E aqui, no use home view, chamei aqui porque aqui nesse home, use home view model, né? Entrei nele aqui, ele está usando init props. Esse init props é esses 4 aqui, ó, que consequentemente é esses 4 aqui. Então é um ciclo aqui, tá? Então se fosse chamar uma outra, seria a mesma estrutura, tá? Então é isso, pessoal. Espero muito que tenha gostado. Espero muito que tenha entendido, né? Se tiver confuso, reveja o vídeo, faça de novo. Deixe aí nos comentários aí, que assim que possível eu respondo. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima e fui!